próximo ponto. E fechando aqui então esse ponto, a gente dá por encerrado no dia de hoje, tá bom? A diferença entre discípulo e simples seguidor. É óbvio que a igreja tem isso, né? Quem é realmente discípulo e quem só segue, né? E vamos então à distinção, está bem colocada ali no nosso slide. A distinção entre um discípulo e um simples seguidor, é importantíssimo distinguirmos isso, para compreender o verdadeiro significado discipular na vida cristã. Então vamos distinguir aqui o que é um discípulo, autêntico discípulo, e quem é apenas um seguidor. Embora os termos possam parecer semelhantes, eles carregam implicações distintas em relação ao compromisso e à profundidade do relacionamento com Jesus. Então, como é que eu vou distinguir isso? Como Jesus disse, né? Os frutos vão dizer que tipo de árvore que nós estamos pensando, ok? Então, vamos ver o que é um simples seguidor. Um simples seguidor é alguém que se interessa pelos ensinamentos de Jesus e pode até admirar suas obras, mas sua dedicação e compromisso são superficiais e limitados. Esse é um seguidor autêntico. Ele gosta de Jesus, gosta de ouvir da palavra, ele gosta de ouvir cânticos e hinos, né, que falam de Jesus, mas o seu compromisso é sempre muito superficial. Se você apertar um pouco, se chamar para perto, né, vamos dizer assim, para envolvê-lo, ele escapola, né? Como pensávamos aí aquele menino, né, que disse para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus: guarde os mandamentos. Mas aí, Senhor, eu amo os mandamentos, eu os guardo. Parafraseando aqui com Jesus, conversa de Jesus com ele, né? Mas isso eu já faço, bem moço. Bom, mas ainda você ainda está no âmbito muito superficial, precisa chegar mais perto. Agora você precisa dar um outro passo, um passo seguinte. Pega o que você tem, é preciso também, lembra que o discípulo que ele faz também? Tem amor pelas pessoas. Então, ele ajuda as pessoas a saírem das dificuldades, ele ajuda as pessoas com problemas, ele ajuda os necessitados quando ele tem condições para isso. Então, essa é a mentalidade de alguém que aprendeu a ser discípulo. Aí ele diz: aí sai triste, por quê? Porque ele é um bom seguidor, mas não é discípulo. Então, ele tem interesse intelectual. O seguidor pode ter curiosidade intelectual sobre Jesus e seus ensinamentos, participando dos cultos, lendo a Bíblia ocasionalmente, ou assistindo às palestras e sermões, mas sem um compromisso mais profundo e transformador da sua vida. Ele também tem um compromisso superficial. Seu envolvimento é muitas vezes condicionado ou condicional. Depende disso, depende daquilo do outro. Quando começa a entrar no âmbito da conveniência, né? Então só faço o que me interessa, só faço o que me é conveniente, aí é o problema. O cristão, o verdadeiro discípulo, veremos, ele não pensa assim, certo? Ele pode seguir Jesus enquanto isso não exige grandes sacrifícios ou mudanças significativas em sua vida. Não, até aqui tudo bem, mas se apertar, se exigir muito, tô fora. Essa não é a mentalidade de discípulo. Você é seguidor, admirador de Jesus. Ação limitada. O seguidor tende a ser passivo em sua fé, não se envolvendo ativamente ao serviço, evangelismo ou vida da igreja, vida comunitária da igreja. Sua fé pode ser mais um aspecto cultural ou social do que uma verdadeira transformação de vida. Conheço muitas pessoas que frequentam a igreja, inclusive, né, perdemos recentemente, o esposo de uma membro nosso lá da congregação, ele infartou, seu José é o nome dele, era o nome dele, né? Ele frequentou a igreja presbiteriana por mais de 50 anos, sem nunca ter se tornado membro da igreja, sem nunca ter passado pelo sacramento do batismo, sem nunca ter participado da ceia. Você falava de igreja com ele: a igreja presbiteriana é maravilhosa, é a nossa igreja. Tá bom, seu José, mas é preciso, né, um passo a mais aí. Você está 50 anos frequentando a igreja e gostava dos sermões quando a gente pregava. Poxa, pastor Fábio, que mensagem abençoada. Tá bom, seu José, mas e
sempre limitado. E o discípulo, olha a diferença do discípulo. Um discípulo, por outro lado, é alguém profundamente comprometido com a igreja. Não, com Jesus. Se eu for comprometido com a igreja, mas não for comprometido com a palavra, com Jesus, eu vou deixar, com certeza, muita coisa a desejar. Mas se eu sou comprometido com Jesus, consequentemente, eu entendo que a igreja será muito enriquecida pela minha conduta de vida cristã. Eu vou contribuir muito com a minha igreja se eu tiver, em primeira mão, isso muito claro na minha cabeça, né? E aplicado na minha vida. O meu compromisso com Jesus. Aí sim, com certeza, né, a igreja vai ser abençoada a partir desse meu compromisso com Jesus. E aí o que ele faz? Ele vive de maneira a refletir os ensinamentos de Jesus, e não só isso, mas também o caráter de Jesus. Ele precisa ter identidade. O cristão, o verdadeiro discípulo, ele tem identidade. Ele tem identidade. Ele não precisa ficar dizendo que é, porque as pessoas sabem que ele é. Pelo testemunho de vida, pela conduta, pelas palavras, pelo posicionamento, pelo envolvimento dele na igreja, as pessoas sabem que ele é um discípulo. Então, vejamos, o compromisso é total, ao contrário do seguidor, é parcial. O discípulo entrega toda a sua vida a Jesus, buscando obedecer os seus mandamentos e viver de acordo com os seus princípios. Isso envolve um compromisso contínuo, então não é estático, mas é contínuo, de crescimento espiritual e transformação pessoal. Todos os dias, eu chego hoje dizendo, meu Deus, obrigado porque hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Eu te peço que continue me ajudando, que a tua graça me ajude para que amanhã eu seja melhor do que hoje. E assim sucessivamente a gente vai crescendo todos os dias. Erros, a gente precisa corrigi-los. Errei hoje, não quero errar amanhã. Estou cometendo determinadas coisas, não devo cometê-las amanhã. Eu preciso de mudança e transformação contínua. Outro ponto, aprendizado contínuo. O discípulo é um estudante dedicado aos ensinamentos de Jesus, investindo tempo, não é perdendo tempo. Quem estuda, ora, estuda a Bíblia, ora, quem se dedica aos ensinamentos de Jesus, ele faz um investimento do seu tempo e esforço ao estudo da Bíblia, oração e outras disciplinas espirituais, que são meios pelos quais Deus abençoa a nossa vida. É isso que a gente ora. A oração é um meio pelo qual Deus tem abençoado a nossa vida. Né? A palavra, a oração, o estudo, são meios pelos quais Deus tem nos abençoado, exortado, edificado e consolado a nossa vida. Ele busca compreender profundamente e não só ficar no âmbito do intelecto e sabendo explicar o que ele leu, o que ele entendeu, mas o que isso mudou realmente a sua vida. Qual foi o direcionamento que esse ensinamento deu para a sua vida? Qual o rumo que ele vai tomar a partir da tomada de conhecimento? Uma coisa é o ignorante. Ignorante aqui no sentido do desconhecimento. Então ele não tem o conhecimento, mas a partir do momento que ele passa a adquirir o conhecimento, ele muda. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso corrigir aqui. Esse é o efeito na vida de quem é discípulo de Jesus. Por isso que o ensino é contínuo, o aprendizado é contínuo. Ele busca compreender profundamente e aplicar os ensinamentos de Jesus em todas as áreas da sua vida, na família, na igreja, no convívio com os irmãos, no trabalho, enfim, na vida de estudo, tudo. Ok? Vida de serviço. O discípulo intencionalmente serve a outros. Aliás, ele tem um ministério de diaconato, né? E a palavra diáconos, no grego, ela traz essa ideia. É aquele que serve a Deus servindo aos outros. Esse é o ministério de diaconato na igreja. A gente tem os diáconos ordenados, os oficiais, reconhecidos biblicamente e praticados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Ordenamos pastores, ordenamos presbíteros e diáconos. Mas nós precisamos, na essência da vida cristã, ter a inclinação de um diácono. Por quê? Em que sentido, pastor? De entender
que a minha vida consiste em servir a Deus e servir aos outros. Quando isso fica muito claro para a gente, aí, meus irmãos, as dificuldades vão se tornar minúsculas diante dos nossos lares. Aí vamos avançar, a igreja vai crescer, vai dar tudo certo, porque é assim que recomenda a palavra de Deus. Então ele é intencional, serve aos outros seguindo o exemplo de Jesus. Ele se envolve no ministério, evangelismo, discipulado de novos crentes, demonstrando o amor de Cristo através de suas ações. Impacto comunitário. O verdadeiro discípulo, ele também traz um impacto na igreja onde ele está. O discípulo vive em comunidade com os outros cristãos, os outros crentes. Você tem prazer de estar na igreja? Ir à igreja, estar com os irmãos, desfrutar da comunhão dos irmãos, isso te faz bem? Deve fazer bem a todos nós. Por quê? Ele tem prazer de estar ali, participando da vida da igreja, edificando o corpo de Cristo. Ele encoraja, desanimar os outros, encorajar os outros não. Como eu disse, às vezes de testemunhos ruins, a igreja está cheia de pessoas que não estendem um dedo. Isso é o autêntico farisaísmo, né? Como Jesus dizia, vocês não carregam as cargas, as impõem sobre os ombros dos outros, sequer com um dedo move a carga. Ou seja, você não ajuda, não é útil na igreja, né? Coloca peso, sobrecarga nos ombros das pessoas que elas não conseguem carregar, elas não conseguem lidar com aquilo, elas não conseguem digerir aquilo. Aí começam a minar. Quando você vê a igreja está com focos como o corpo, né? Usando aqui a metáfora do corpo, mais uma vez, é como o corpo, ele precisa cuidar. Por quê? Porque senão avança. Certas coisas da igreja viram câncer. Né? Aí depois, para amputar, como Jesus dizia, e tem que amputar, é doloroso. Você tem que arrancar um olho porque ele está escandalizando, cortar uma mão porque ela está fazendo coisas que não devia, cortar a língua porque ela está falando coisas que não devia falar, ficar surdo diante de coisas que não deveríamos ouvir. Né? Mas Jesus disse que é melhor entrar no reino assim, faltando um olho, uma perna, um braço, sem a capacidade de ouvir, do que ouvindo, vendo, tocando, andando, fazer coisas que realmente dignas do fogo do inferno. Entende qual é a diferença aqui, meus irmãos? A mentalidade do discípulo é diferente daquele que está na igreja só por estar, porque a mãe está, ele está na igreja porque é como se ele tivesse herdado lá o time de futebol que o pai herdou, o avô. Né? Meu pai era flamenguista, então eu sou flamenguista, meu pai era vascaíno, meu avô era Botafogo, então eu sou. Minha mãe estava na igreja, meu pai estava na igreja, então também estou. Isso não é a conduta de um verdadeiro discípulo. Ele encoraja, apoia o crescimento junto com os outros discípulos, contribui para o crescimento e fortalecimento da comunidade como um todo. Ele ajuda o pastor, ele ajuda o presbítero, ele está sempre operante na igreja. Uma igreja com meia dúzia de pessoas com esse comportamento já faz um diferencial, pode ter certeza disso. Escreve no papel aí, vamos fazer aqui um desafio, né? Escreve no papel, uma outra hora nós estaremos aqui. Seja você mesmo essa pessoa que vai tomar a iniciativa de se dedicar na compreensão do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você verá que não só a sua vida será grandemente impactada e abençoada, mas a igreja onde você frequenta será também grandemente impactada. Dito isso, meus irmãos, resumindo esse ponto, como eu disse para o presbítero Fernando, e é o que eu me sinto, né? Você está diante de uma mesa muito farta, então você começa a colocar no prato muita coisa. Daqui a pouco você dá conta, tem ciência de que você não vai dar conta de tudo, para digerir aquilo. Muito assunto, muito conteúdo, um tempo muito curto. Ficaremos então, se assim Deus permitir, para um outro momento. Então eu vou resumir aqui, vou fechar aqui esse aspecto, tá bom? Enquanto um simples seguidor pode apreciar os ensinamentos de Jesus de uma maneira superficial e conveniente, um verdadeiro discípulo é alguém profundamente comprometido com seguir, aprender, imitar, compartilhar a fé de Cristo. Olha aqui quantos verbos interessantes para colocarmos em prática aqui. Seguir, aprender, imitar,
buscar a transformação, né? Se transformar, uma transformação que seja contínua, levando à maturidade espiritual e ao impacto significativo na vida pessoal comunitária da igreja. Em suma, ser um discípulo de Cristo é um chamado para uma vida de total rendição, aprendizado constante e serviço amoroso. De aprendizado constante, perdão, e serviço amoroso. Refletindo a presença e o amor de Jesus em todas as áreas da vida. 2 Timóteo 2:2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Seja alguém capaz de ensinar a outros. Seja discípulo e seja discipulador. Verás, com certeza, meus irmãos, com grandes coisas nós colheremos, a igreja colherá, nós colheremos de bênçãos na nossa vida, tá bom? Mais uma vez agradeço pela paciência dos irmãos, pelo carinho mais uma vez de receber aqui, mais uma vez no sítio de vocês da igreja, muito obrigado